Já no século XVIII, a primeira pessoa que veio usar um termo inconsciente da maneira que a gente conhece hoje foi o Friedrich Schiller, que é o filósofo e poeta alemão, isso no século XVIII, na obra chamada Idealismo Transcendental. Então ele cunhou o termo inconsciente como a gente conhece. Depois dele, diversos filósofos vieram usar esse termo. Entre eles, Schopenhauer, Spinoza, Leibniz. Leibniz foi, não só ele falou sobre inconsciente, mas também ele falou sobre outras coisas importantes. Quem lembra? O termo mônada que a gente conhece é dele. O que mais? Pessoal Oi? Matemático. Ele foi a primeira calculadora mecânica que fazia raiz quadrada dele. Tá certo? Também, sabe aquelas calculadoras que vai girando uma manivela? Pois é dele. Tá? Outra grande invenção dele, junto com Newton, foi o cálculo diferencial integral é dele. Inclusive, aquele termo que a gente usa antes do cálculo diferencial, que é aquele S, essa notação é de Leibniz, não é de Newton. Newton não usava essa notação. Tá? Hegel também foi outra pessoa importante, inclusive as teorias sobre o desenvolvimento da consciência ao longo do tempo, desde a mentalidade primitiva, a mentalidade mágica, a mentalidade mitológica e a mentalidade racional, essa divisão vem de Hegel. E Nietzsche, inclusive na obra do Zaratustra, também ele usa o termo inconsciente. Então, já no século XVIII, esse termo ele já estava aí disseminado. E não existia ninguém na área de psicologia, de psiquiatria, que não se falasse a respeito. No século XIX, o médico Caros, ele escreve a primeira teoria compreensiva sobre inconsciente. E é ele que gera o link entre os filósofos e Freud. Na época de Freud, no século XVIII, era muito comum a utilização do tratamento de doenças psiquiátricas, que eram divididas em duas categorias. Hoje em dia não é dividido mais assim, tá? Na época era dividido em duas categorias, que eram as doenças histéricas e as neuroses, tá certo? Tá? E se tratava, o que seria uma histeria? Se falava que era mais comum nas mulheres, daí que vem de hísteros, que é útero, né? Mas sabe que não é bem assim, tá bom? Não é assim que a coisa funciona. Mas seria, por exemplo, a pessoa tem toda a capacidade para andar, ela anda muito bem, não haveria nenhum problema com isso, não existe nenhuma função motora ou neurológica que impeça ela de andar, mas de repente ela perde a capacidade de andar. E você pensa, não, mas ela está fingindo. Não, ela não está fingindo. Ela simplesmente não consegue andar. Daí a pessoa ela fazia hipnose, tirava a consciência de jogo, dava uma instrução, a pessoa levantava e andava. E colocava uma outra instrução nessa pessoa que fazia com que ela saísse curada do consultório. Então por que não é mais fácil simplesmente hipnotizar a pessoa e acabar com o problema? Não, não é. Por quê? A causa do problema não foi solucionada. A causa do problema era uma dissociação, ou seja, o consciente fazia alguma coisa que o inconsciente dizia que isso não está legal, tá certo? Então, o inconsciente e o consciente não estavam caminhando no mesmo caminho. Então, eles estavam dissociados. Ao estar dissociado, ali acontecia algum problema. Tá certo? E a causa disso não foi resolvida. Ou seja, 2, 3 meses depois a pessoa voltava a não andar de novo. Então o problema não era resolvido.